Graça e paz, amados. Hoje nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre o Evangelho e nós vamos nos aprofundar um pouco. Se você está caminhando há algum tempo com o Senhor, você já sabe, você já ouviu nas igrejas que o Evangelho significa uma boa notícia, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco o assunto e nós vamos entender o porquê que tão desesperadamente nós precisamos dessa boa notícia. Então vamos lá. Começando pela palavra evangelho. O significado dela vem do grego, significa evangelion. E evangelion são duas palavras. El significa boa e angelion, notícia. Então nós sabemos que a Bíblia ela não foi escrita no português, no inglês, em nenhuma dessas línguas modernas, mas ela foi escrita no grego. Então nós traduzimos ela como evangelho, mas a palavra original é evangelion e significa boa notícia. Para vocês terem uma ideia, na sociedade grega essa palavra era usada, por exemplo, quando se nascia um imperador ou um filho do imperador, coisa desse tipo. Amém? Então já sabemos o significado da palavra boa notícia. Para entender boas notícias, é importante que nós entendermos que existem más notícias também. Eu creio que falta muito entendimento sobre a má notícia, sobre o que realmente faz com que nós necessitamos tanto do Evangelho em nossas vidas. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de más e boas notícias e eu vou pedir que vocês me ajudem aqui. Eu vou trazer a notícia ruim e vocês vão falar a notícia boa. Quem quiser falar, levanta a mão e vamos falar um de cada vez. Então, aqui está a primeira má notícia. Estou desempregado. Qual que é a boa notícia? Arrumei um emprego. Outra má notícia, fulano tem câncer. Qual que é a boa notícia? Fulano foi curado. Uma mais aqui, a seca já dura 6 meses. Qual seria a boa notícia? Exatamente, vai chover. Então, nós sabemos que aqui, para cada má notícia, existe também uma boa notícia. E o Evangelho do Senhor, a Palavra de Deus, ela traz para a gente esses dois exemplos de má e boas notícias, e é o que nós vamos ver agora. Má notícia, o pecado e as suas consequências. Eu quero levar os irmãos a entender, primeiro o significado da palavra pecado. No grego, mais uma vez, é hamartia, que significa errar o alvo. Ok? Então, você agora é um flecheiro, você tem um alvo e você não consegue acertar nesse alvo. Esse é o significado do pecado. Aqui eu trouxe uma imagem para poder exemplificar o que isso significa na prática, que nós temos o flecheiro que pode representar cada um de nós, tentando ali acertar o alvo na toda seu esforço, mas não conseguindo. E aqui eu coloquei uma descrição. Errar o alvo significa se desviar daquilo que Deus nos criou para pensar e fazer. Isso aqui é muito importante porque o pecado ele não se dá somente quando nós praticamos alguma coisa ruim. Por exemplo, dizer uma palavra pesada para alguém, falar um palavrão, cobiçar uma mulher, mas ele vem quando nós estamos com ele dentro do nosso coração. Ou seja, o pecado, ele agora é parte dos nossos pensamentos também. Então, o que é errar o alvo? Errar o alvo é todas as vezes que nós pensamos e fazemos aquilo que desagrada a Deus, E aqui eu poderia falar um pouco da moralidade de Deus. Deus, quando ele cria o ser humano, ele tem uma parte que ele tem um projeto inicial, Ele tem
ali o que é certo, o que é errado, e ele deixa isso claro desde o começo. Então, quanto ao homem, quando ele cai, quando ele sai do Éden, agora ele começa a se desviar frequentemente daquilo que era o plano original de Deus para a vida dos homens. E eu falo aqui de forma geral para vocês, basicamente o que Deus queria para nós é que nós tivéssemos uma relação horizontal uns com os outros e uma relação vertical com o Pai. A palavra diz ali que o Senhor ele descia ali, né, no Éden para conversar com o casal. E certamente eles conversavam também durante o dia e se amavam muito. Agora nós vamos ler um pouco alguns versículos que falam dessa má notícia na própria palavra de Deus. Então eu trouxe um versículo aqui, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a humanidade ela se perdeu de forma geral. A gente pode ver isso próprio Gênesis, capítulo 6, quando Deus ele manda o dilúvio ali, quando ele manda Noé construir aquela arca, manda aquele dilúvio para destruir tudo. Por quê? Por causa da iniquidade do homem. O pecado do homem estava tão mal, estava tão cheirando mal diante de Deus, que Deus mandou aquele dilúvio para destruir ali todas as coisas. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, já não temos mais essa relação com o Pai. Uma das coisas principais que nós fomos criados para fazer. E, consequentemente, também as relações uns com os outros também são quebradas. Mais um versículo aqui, Eclesiastes 7:20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Ou seja, a terra inteira não há um homem sequer que seja justo, que nunca peque. O homem ele sempre tende ao pecado e ele sempre vai pecar. Aqui eu trouxe também, irmãos, aqui uma sequência de pecados, porque muitas vezes quando a gente fala a palavra pecado, a gente fica meio que assim sem saber o que é pecado, o que não é. Então eu trouxe aqui alguns pecados aqui desde o princípio. Eu quero trazer essa pergunta para os irmãos aqui. Qual foi o primeiro pecado? Eu vou deixar os irmãos responderem, cada um levanta o braço e eu vou selecionando aqui para a gente responder, para a gente meditar aqui no que foi o primeiro pecado. Então, o primeiro pecado foi a cobiça, né? Como diz lá em Gênesis 3:5, a mulher desejou ser como Deus. Depois que ela recebe, né, ali aquelas palavras da serpente, né, que se ela comesse do fruto proibido que Deus tinha falado para não comer, ela seria como Deus. Então ela se encanta com aquilo e ela quer ser como Deus. Esse para mim é o primeiro pecado na Bíblia, apesar de muitas vezes nós pensarmos que é a desobediência. A desobediência vem depois. Depois o desejo carnal também, né? Ali a mulher ela olha para aquele fruto, né, e vê que a árvore ali era boa, né, para comer, aquele fruto era desejável. Então desejo carnal ali, né? Gênesis 3:6. Depois tem a desobediência, né, que ela comeu do fruto. Logo depois tem a cumplicidade, né, que é um outro pecado, que deu do fruto ao marido. Além de errar, também induziu, né, o marido a errar. Depois a irresponsabilidade. Quando Deus veio perguntar para Adão sobre o porquê que ele comeu o fruto, o que ele faz? Ele culpa primeiro a Deus e depois ele culpa a mulher. Ele não toma a responsabilidade, então ele foi irresponsável. Ou seja, ele poderia ter falado: Deus, eu pequei, eu errei, mas não. Ele falou: a mulher que tu me deste como companheira, né? Tu que me deste a mulher, e ela me induziu a errar e eu errei. Então ela culpou a Deus e culpou a mulher. Então você vê a sequência de pecados acontecendo. Outra irresponsabilidade também, né? A mulher, quando Deus pergunta à mulher, ela vai e culpa a cobra, né? Isso já em Gênesis 3:13. A inveja veio depois ali, né, quando os dois irmãos ofereceram uma oferta ao Senhor e a oferta de Abel agradou ao Senhor, e Caim ele se irritou, né? Ele ficou triste porque a oferta do irmão dele agradou a Deus.
Então ele sentiu o quê? Inveja, que é um outro tipo de pecado. E aqui finalizando, né, com um pecado muito triste, que é o pecado do homicídio, né? Então ali ele matou o seu irmão por inveja. Então aqui já nós conseguimos ver como as consequências do pecado, ela desvia o homem do projeto original de Deus. Porque o projeto original de Deus era o quê? Ter uma relação com Deus e ter uma relação entre eles. Né? Eles deveriam crescer e se multiplicar e ter essa relação entre eles. Mas depois que o pecado entrou no mundo, começou-se uma sequência de pecados. E esses pecados são inúmeros, a gente pode contabilizar eles, é muito pecado, muito pecado. Tem corrupção, tem prostituição, tem muitos tipos de pecado. A gente pode ficar se citando pecado para sempre. Então por isso a nossa necessidade tão grande do Evangelho, que significa a boa notícia. Aqui eu trouxe outros slides também que falam um pouco sobre as consequências do pecado para a serpente, para a mulher e para o homem. A palavra diz ali em Gênesis 14, a Gênesis 3, do 14 ao 19. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás, olha só as consequências, sobre o seu ventre andarás, pó comerás todos os dias da sua vida, e poreis inimizade entre ti e a mulher, porque entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Se você olhar para uma serpente, é justamente isso que acontece. Toda vez que a gente encontra a serpente, a gente quer o quê? Matar, né? A serpente ferindo ela na cabeça, que é ali onde a gente mata ela. E ela, quando ela vê a gente, ela normalmente fere a gente no calcanhar, né? Que é onde ela alcança ali mais fácil. Mas o Senhor, ele colocou ela para rastejar, né, e ficar nessa posição de humilhação, vamos dizer assim. E a mulher, né, também teve as consequências: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então todas essas complicações que as mulheres vivem, né, os seus ciclos, as suas emoções que variam, os seus hormônios, toda essa dificuldade que a mulher vive foi justamente a consequência do pecado dela. E ao homem também, né, disse aqui: portanto deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e carnos também te produzirás, né? Eu creio que é os espinhos do rosto, tudo isso. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, nós vemos aqui que o pecado, ele traz consequências, né? Ali para a serpente, para a mulher e para o homem. E também ele traz consequências para nossas vidas também quando nós pecamos. Agora eu trouxe uns versículos aqui mais gerais, né? Que fala mais sobre as consequências para a humanidade de forma geral. Olha ali em Gênesis 2,17 que o Senhor fala: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte. Você vê que interessante, esses versículos estão tão distantes, né, na própria Bíblia, fisicamente, e também na linha do tempo da Bíblia, mas eles estão falando aqui a mesma coisa. Porque quando o homem pecou no Éden, ele passou a morrer, né? Não é que ele ia morrer imediatamente, mas ele passou a morrer. No Éden não existia morte, né? E aqui continua: o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é como um trabalho, você vai fazendo ele, no final você morre, né? E aqui já é uma morte mais a distanciamento da presença e da glória de Deus eternamente. Aqui outros dois versículos, né? O Senhor lá em Gênesis 3:23 diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Então nós vemos aqui, né, a consequência, né?
expulsou o homem do jardim, aquele local especial onde eles tinham comunhão com Deus e uns com os outros. E agora aqui também em Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vê a semelhança entre os versículos, né? Como a palavra ela tem essa consistência. Aqui outro versículo também, né? Que agora já vamos começar a falar um pouco das boas notícias, né? Efésios 2, 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, esse versículo aqui, ele fala muito bem do que é o Evangelho, que é esse plano de Deus de reconciliação dele com o homem. Ele prepara todo esse projeto e a única coisa que ele realmente quer é que nós voltamos a ter essa relação com ele. E por quê? Porque ele nos ama. Então, aqui nós vemos a palavra misericórdia e amor, né? E também fala, né, do nosso estágio inicial, né? Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, ou seja, nós viemos caminhando no mundo, pecadores, maus, e nesse estágio, né, o Senhor ele nos vivifica juntamente com Cristo, e pela graça, ou seja, por esse favor que não é merecido, nós somos salvos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a provisão de Deus, né, para a questão do problema do pecado. Em Gênesis 3:21 a palavra diz aqui: e o Senhor fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui nós começamos a ver já o Senhor Deus ele apontando, né, para aquilo que seria o sacrifício do seu filho. Então eles tinham feito ali umas roupas de folhas, algo provisório, mas o Senhor ali ele pega algo permanente, aquele animal, sacrifica, e daquele animal ele faz roupas para o homem e para a mulher. Você vê que mesmo depois que o homem pecou, Deus ele não deixou de amar o homem. Olha o cuidado, né? Ele pegou ali, fez a roupa para eles, tudo bonitinho. E aqui outro versículo também. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então disse Abraão: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aqui, irmãos, nós começamos a ver já a provisão do Senhor do que seria o sacrifício do seu filho. Você vê, ali no versículo anterior nós já vimos, né, as túnicas feitas de pele, né, já falando do sacrifício, e aqui nós já vemos Abraão já começando a profetizar que Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, a morte do homem já não seria mais necessária, porque no lugar do homem morreria um cordeiro. Continuando aqui, em Êxodo 12, 5 e 6 a gente vê: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Agora de novo a figura do cordeiro aqui, o cabrito aparecendo, mas com algumas características. Olha como o Senhor vai revelando devagarinho o projeto dele para nós. Tinha que ser um cordeiro, sem mácula, macho, né? E ali ele seria sacrificado à tarde. E olha por que ele deveria ser sacrificado. Em Êxodo 12, 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu feri a terra do Egito. Então aqui de novo, né, a gente vê a provisão de Deus desse cordeiro, e agora ele traz o elemento do sangue como um sinal, né, para realmente que a morte não venha afetar aqueles que tinham, né,
o sangue ali no madeiro, né? O sangue no madeiro, já mostrando um pouco da cruz também. Olha como o Senhor ele é maravilhoso e ele revela o seu projeto desde o começo das Escrituras para a redenção da vida do homem. Então tudo isso é parte do que nós falamos que é o Evangelho, né? Que é essa provisão de Deus para nos resgatar, para nos salvar e para que nós possamos voltar a ter uma relação com Ele. Aqui mais um versículo aqui que fala da provisão de Deus para o problema do pecado, Isaías 53, 5 ao 7, muito conhecido, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, de novo a figura do cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então aqui mais uma vez, né, uma profecia aqui falando já, né, do Senhor Jesus. Agora já não é mais um cordeiro, animal, né, mas agora aqui já a figura, né, de um ser humano que passaria por todas essas dificuldades, né, ali como cordeiro, né, mudo, né, e fala que o castigo que estava sobre ele, essa morte dele é o que nos trouxe a paz, porque não há paz sem essa reconciliação com Deus. Aqui mais alguns versículos já lá mais para frente no Novo Testamento que já mostram justamente a figura do Senhor, né? Então aqui o irmão até leu esse versículo no culto passado. Diz assim, João 1:29: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra, irmãos, lá na passagem, né, que nós vimos de Abraão, né? É o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. João 3,16 também fala, né? No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade esse aqui seria João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5, 1 ao 2 também é interessante, fala assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então agora, através do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, o Senhor ele está dando para a gente de novo a oportunidade de participar, né, da glória dele. Você vê aqui que o irmão aqui, Paulo, ele fala, né, sobre essa esperança da glória de Deus. Ou seja, nós agora estamos desejosos de voltar para o Éden, voltar para aquele lugar de paz, voltar para aquele lugar de relação com Deus, para que nós possamos participar da glória dele. Então, irmãos, aqui se resume a palavra do Evangelho, né? Que essa provisão do Senhor, desde lá do comecinho, sacrificando aquele animal para fazer a provisão ali das suas roupas, né? De pele de animal, até, né, a provisão do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. E tudo isso ele fez pela sua graça e para a salvação das nossas vidas e para que nós possamos eternamente viver com eles. Então é isso. Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham entendido o que é o Evangelho e até o próximo vídeo.